mais recentemente, até dando aqui uma ponte com o Caio Mário, que justamente o Banco Central agiu um pouco como um CAD aqui, parecido um pouco com um CAD. Ele decidiu estabelecer algumas mudanças um pouco até, digamos, radicais na visão de alguns, para tentar, segundo o Banco Central, resolver algumas distorções de mercado. Tá? Então, ele foi essa circular 3765, foi agora em 2015, final de 2015, e ele ouviu muito o mercado antes de emitir essa regra e emitiu a regra justamente com alguns pontos importantes. Então, o primeiro dele é regra de participação dos arranjos abertos. Então, a primeira coisa é o Banco Central preocupado com os grandes grupos que têm uma bandeira consolidada, que tem volume muito grande, que criasse um arranjo de pagamentos fechado. Só ele pode emitir, só ele pode credenciar e ele tem já o volume, então ele se protege. Preocupado com que isso pudesse distorcer o mercado de cartões de crédito e pós-pagos, ele proibiu que esses arranjos passassem a ser fechados. Em outras palavras, um pouco na linha da autorregulamentação da própria BEX, da própria Multivan, que vai ser discutida aqui, ele falou, olha, você não pode ter uma bandeira, um produto em que só você opera, se ele for pós-pago de um determinado tamanho. Você deve necessariamente permitir a livre entrada tanto de emissores como de credenciadores, sem qualquer forma de discriminação. Então, várias das bandeiras que hoje submeteram os processos ao Banco Central estão sendo questionadas nos seus regulamentos, normalmente feitos no exterior, justamente porque eles contêm linguagens genéricas. E o Banco Central fala, não, eu preciso de critérios mais objetivos. Se eu quero emitir um cartão, qual é o critério objetivo para isso? Se eu quero adquirir um cartão, qual é o critério que eu devo seguir? Não, mas o critério que você decide, ou que você tem na sua decisão única, e no final do dia decidir se o business plan é bom, eu não sei se eu aceito isso. Então, está tendo um momento agora de transição, em que as várias bandeiras estão discutindo com o Banco Central como mudar o seu regulamento e como criar uma regra em tese mais independente, mais sem qualquer viés. O segundo ponto foi a criação de uma exceção domicílio de livre escolha do estabelecimento. Existiu aparentemente uma grande reclamação no mercado de que os adquirentes impunham aonde os recursos que liquidavam no cartão de crédito eram colocados, ou no pré-pago também, mas em especial no cartão de crédito. Então, ele agora falou o seguinte, se o estabelecimento diz, eu quero receber na minha conta X no banco Y, o credenciador não pode mais dizer, não, você não pode receber nessa conta, tem que ser naquele banco, naquela conta. Isso fez com que, de uma certa forma, o Banco Central exigisse das bandeiras e não dos credenciadores esta regra. Então, esta regra foi imposta pelas as bandeiras, que vão ter que criar um monitoramento, que é bem único de Brasil, porque duvido que em algum lugar do mundo, Master, Visa, Amex e outras grandes bandeiras façam esse monitoramento próprio dos seus, como o adquirente opera. As regras são mais genéricas, mas de fato as bandeiras são obrigadas a verificar de que não há discriminação e a permissão para abertura dessas contas em qualquer lugar que o credenciador assim decida. E ele foi além, inclusive, ele quer que você possa abrir uma conta corrente, mas também pode abrir uma conta de pagamento. Então, se eu tenho, por exemplo, uma moeda eletrônica numa empresa, um exemplo qualquer, a UOL, ou Mercado Pago, ou PayPal, eu posso pedir para receber o dinheiro do meu estabelecimento na minha conta PayPal. Então, é uma coisa inovadora que, de fato, nós não tínhamos no Brasil. E ele está, de uma certa forma, forçando um pouquinho a interoperabilidade, que é um item, o penúltimo item aqui, que justamente é forçar um pouco como os players interoperam e como os vários arranjos de sistemas interoperam. Então, indo já direto para esse ponto, o Banco Central começou a forçar e começou a estabelecer regras um pouco mais claras de o que ele espera em que os vários arranjos interoperem. Então, tem um cartão de crédito que vai carregar um pré-pago, como é que esse cartão de crédito interopera com uma outra bandeira de pré-pago? E aí, como é que é feito esse acordo? Claro que o assunto não é simples, ele envolve questões consumeristas, ele envolve questões fiscais, eles envolvem custos financeiros, e essa é uma discussão que vem acontecendo, mas, assim, visão de terceiro externo, é que todos vêm se esforçando em buscar uma interoperabilidade maior, que é um pouco na linha do que a BEC sempre preservou. Ele também estabeleceu alguns limites e simplesmente exigiu que as compensações e liquidações fossem feitas em poucas câmeras. Há uma reclamação que o Banco Central detectou, de que a liquidação é feita em várias câmeras de forma não muito centralizada, isso aumenta custo e, de uma certa forma, risco. Ele exigiu a concentração em poucas câmeras de liquidação, com ganho de escala e redução de custo, que deveria ser refletido em benefício. E também começou a forçar um pouco mais o conceito das garantias que as bandeiras prestam nos seus arranjos. Em várias delas, a linguagem não é clara, não fica claro o que é garantido, o que acontece se alguém, de fato, deixa de pagar, e as contragarantias que as bandeiras ou os arranjos pedem,
às vezes são desnecessários, visto que ele também não garante nada naquele arranjo. Então, o Banco Central forçou um pouco e agora existe uma clareza maior com relação a isso. Então, essa aqui só para mostrar um pouco, já fazendo gancho com o Caio Mário, é o Banco Central, de uma certa forma, ouvindo um pouco o mercado e atuando mais como um pouco de chapéu de CAD, acabou regulando um pouco mais o assunto. Então, eu vou deixar aqui as conclusões, mas, enfim, como vocês podem notar, foram regras bem, meu modo de olhar, regras bem pensadas, que visam, de uma certa forma, racionalizar um pouco mais o sistema. Elas têm um lado bastante justo, elas, sem dúvida, aumentam custo e responsabilidades, mas têm benefícios maiores que você consegue enxergar um pouco hoje, já nas consequências. Deixo, então, a palavra aqui com o Caio Mário. Muito obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer o Ricardo, agradecer a Abex, é um prazer estar aqui no CEMEP. Acho que há vários anos atrás eu tive a oportunidade de participar de outro CEMEP e é sempre extremamente interessante estar com esse público ultra qualificado, no mercado extremamente dinâmico e que está discutindo temas tão interessantes. Cumprimentar também Bruno, colega que se conhece há longa data e se cruza nesse segmento. Enfim, o que eu vou pretender fazer aqui é um mix de falar um pouco sobre questões concorrenciais, da ótica da evolução da atuação aí do CAD sobre esse setor, com a evolução do próprio mercado e da dinâmica competitiva nesse mercado, né? Quer dizer, como é que esse mercado tem evoluído e como é que a interação entre regulação de defesa da concorrência, regulação do Bacen e a própria dinâmica de autorregulação do mercado se dá e como é que isso tem contribuído para uma alteração na dinâmica competitiva ao longo do tempo do mercado. Eu acho que essa é um pouco o que eu pretendo falar. Evidentemente, sendo o último de um painel, já é sempre difícil. Sendo o último de um painel logo antes do almoço, é mais difícil ainda, então eu vou procurar ser muito breve, recados muito rápidos e passar uma agenda relativamente direta aqui. Então, essa agenda, falar brevemente do histórico desde uma perspectiva da interação da regulação com mudanças na dinâmica competitiva do mercado. Depois, falar um pouquinho da estrutura do mercado e da evolução do padrão competitivo, olhando principalmente os últimos 5 a 6 anos, quer dizer, a partir de 2010, esse mercado passa por uma transformação muito profunda. Então, tentar entender um pouquinho que transformação é essa e em que ponto dessa transformação nós estamos. Essa transformação ela é dinâmica e ela é contínua, ela não para no tempo. Então, entender como essa transformação está se dando e aonde nós estamos nela é extremamente importante. E, finalmente, falar um pouquinho de algumas tendências, levando em consideração todos os pontos que o Bruno colocou. Eu acho, do ponto de vista de interface entre CAD e Banco Central, sem dúvida a 3765 é que traz uma grande interface aí. Não vou tentar chover no molhado aqui, o Bruno acho que já endereçou todos os pontos importantes da 3765, o que eu vou é tentar falar um pouquinho como é que essa interação de diferentes reguladores deve ser cuidadosa e deve levar em conta o momento no qual nós estamos. Eu acho que essa é um pouco a ideia, em termos de falar de tendências. Então, falando brevemente do histórico, tá? Esse setor é um setor que nasce com grandes investimentos, com a criação de algumas credenciadoras, inicialmente, principalmente olhando para a ponta de credenciamento, quer dizer, ele nasce dentro de um modelo onde tinha, na ponta emissora, bancos dedicados a determinadas bandeiras, tentando criar uma massa crítica inicial para aqueles cartões de crédito lá atrás, década de 80, década de 90. Na ponta credenciadora, nasce com um projeto aqui de uniadquirência, né? Nasce com adquirentes focadas em determinadas bandeiras. Então, à época, VisaNet focada na bandeira Visa, Redcar focada na bandeira Mastercard, tentando gerar uma massa crítica inicial no mercado onde massa crítica é essencial. No mercado onde, se você não tiver um volume de estabelecimentos dentro de uma determinada plataforma e um volume de cartões emitidos naquela plataforma, isso não gera utilidade para todos os usuários e estabelecimentos. Então, naquele momento, era um momento de grande investimento em plataformas que ainda eram incipientes e que estavam tentando se estabelecer no mercado. A partir de 2006, a gente vai ver uma interação muito maior nesse mercado com reguladores. Eu acho que talvez um dos marcos ou um dos elementos que indica essa interação, um convênio firmado entre o Bacen, SDE,
ICAI, órgãos de defesa da concorrência, à época ainda não havia o novo CAD, desde 2012 nós temos uma nova estrutura de defesa da concorrência que integrou as competências da CAI e da SDE no CAD, mas na época ainda havia SDE no Ministério da Justiça, CAI no Ministério da Fazenda. E aí os reguladores começam, tanto o Bacen quanto os reguladores de concorrência, a se interessar por esse mercado, a estudar esse mercado. E o primeiro resultado desse estudo é um estudo que é colocado em consulta pública em 2009, que todos os senhores conhecem, ouviram falar, que é o relatório sobre a indústria de cartões de pagamento, que identifica alguns elementos na dinâmica competitiva do mercado que os reguladores tinham preocupações. Eu acho que esse é um marco aí importante. E desde então, há intensas transformações competitivas nesse mercado, algumas delas decorrentes da interação com os reguladores, outras delas puramente decorrentes da autorregulamentação da indústria ou de próprios movimentos de mercado. Eu acho que esse é a grande lição que a gente vê nos últimos anos, né? Então, em 2009, 2010, a gente viu, e o Ricardo já mencionou, não vou entrar em detalhes, a ABEX começando um processo de autorregulação mais intenso, né, e isso já vem no bojo dessa discussão mais intensa sobre a dinâmica competitiva e sobre o novo momento do mercado. Depois, em dezembro de 2009, você tem acordos firmados pelo CAD no âmbito de um processo que envolvia VisaNet e Visa, e que são acordos que já vêm também na mesma direção de estabelecer um modelo de multi-adquirência, um modelo em que diversas credenciadoras vão capturar as principais bandeiras do mercado, e isso segue nesse modelo. Em julho de 2010 se implementa a multi-adquirência e você vê ali um movimento de captura de transações das duas principais bandeiras, Visa e Master, se multiplicando nas múltiplas credenciadoras, também com a abertura de mercado para novas credenciadoras que passam a capturar essas transações. Em 2011, a gente começa a ver movimentos em torno de novos arranjos. Aqui a criação da bandeira Elo é um símbolo desse movimento, então também é um movimento importante, é que estou mesclando alterações regulatórias com alterações na própria dinâmica do mercado, tentando entender essa breve história dos últimos 5, 6 anos de muita alteração. 2011 a 2013, nós vimos muitas joint ventures iniciando um processo aqui de desenvolvimento de mobile, né? Então, bandeiras, emissores, credenciadores, fazendo joint ventures para iniciar aqui um processo de mobile payment. Depois, em 2013, uma criação e anúncio da bandeira Hiper, que já existiu o Hipercard, mas aí é uma bandeira propriamente dita. Em 2013, também, a nova regulamentação que o Bruno tratou já detalhadamente. Então, aí o Bacen, de fato, entra nesse jogo como um regulador com poderes próprios e passa a emitir novas resoluções e também circulares para regulamentar a indústria. E desde 2014 isso vem sendo detalhado, mais recentemente com a resolução ou com a circular 3765, falando mais detalhadamente de interoperabilidade. Opa, voltou aqui sem querer. Então vamos em frente. O que isso traz para a gente em termos de evolução do mercado, antes de a gente falar de algumas tendências? Se nós olharmos diversos segmentos do mercado, na estrutura de bandeiras, claramente Visa e Mastercard, como em diversos países do mundo, ainda são líderes nesse mercado, e são líderes no mercado brasileiro também, mas novos players começam a criar uma franja competitiva que vai crescendo ao longo do tempo, e aí você vê representada no cartão de crédito por 8% desses novos players, no cartão de débito por 11%, então vários pequenos players crescendo nesse mercado de arranjos de pagamento, para usar a terminologia da regulamentação. Do ponto de vista de estrutura de emissão, a gente foi um mercado bastante competitivo, o CAD vem indicando isso nas suas análises. Se a gente olhar a última análise mais detalhada do mercado de emissão pelo CAD, foi no caso do Itaú Credit Card. Nesse caso, o CAD indicou muita rivalidade nesse mercado, é um mercado onde você tem diversos bancos de grande porte, bastante rivais no mercado de emissão. Na ponta credenciadora, que deve estar no próximo slide, se eu consigo passar, muito bem. Na ponta credenciadora, o que nós temos são um crescimento de novos entrantes, com um certo aumento de competição nessa ponta. Essa é uma ponta que grandes investimentos são necessários, geração de massa crítica é importante. Nós vimos novos entrantes desde 2010, em mais de 10 novos entrantes,
e também uma certa dinâmica de busca por diferenciação, por novos serviços, maior valor agregado para o estabelecimento. Então, nós vimos não apenas um crescimento da competição pela multiplicidade de agentes que passam a participar desse mercado, mas um crescimento da competição com novas camadas de competição, né? Então, você vê o crédito pessoal direto no POS surgindo, novos serviços de gestão aos estabelecimentos comerciais, novas tecnologias e aplicativos para captura de transação, tudo isso aparecendo nos últimos 5 a 6 anos. O que isso tem levado em termos de competição no mercado de credenciamento? Isso tem levado a uma tendência de queda nas taxas no MDR desse mercado. Óbvio que tem sazonalidades, tem aumentos, mas se a gente olhar ao longo do tempo, desde 2010, a gente vê uma nítida tendência em torno da queda dessas taxas. Isso é parte da pressão competitiva, isso é parte da dinâmica desse mercado, né? Além disso, a gente vê no mercado de facilitação e mobile, um mercado que está se expandindo aqui, em caso de facilitação. Então, os facilitadores atuando em comércio eletrônico estão vendo uma grande avenida pela frente, eles vêm crescendo. O que a gente vem vendo também é uma evolução dos modelos de tecnologia e também uma percepção de que alguns desses facilitadores podem, inclusive, migrar para se tornarem credenciadores e, com isso, também participarem do mercado de credenciamento. Então, acho que toda essa dinâmica tem alimentado uma maior competição em facilitação e no comércio eletrônico de uma forma geral, e que se comunica com a competição no mundo físico, e a gente vê isso tanto na migração de facilitadores para o mundo físico, quanto no desenvolvimento de tecnologias que possam facilitar aqui a captura de transações. Em termos de mobile, uma história menos bem sucedida, acho que claramente mobile ainda não decolou no Brasil. A gente vê várias joint ventures e tentativas, tanto de bancos com operadoras, de bandeiras com operadoras, ainda com baixa penetração no Brasil. É, sem dúvida, um mercado potencial e acho que um mercado que tem tudo para se desenvolver de forma mais intensa. Então, acho que, assim, ao longo, desde 2010, pelo menos, nós vimos uma progressiva abertura do mercado a mais competição nos seus diversos segmentos, uma progressiva intensificação da rivalidade nesse mercado, nos seus diversos segmentos, dentro de uma interação de evoluções tecnológicas, de evoluções do próprio mercado e de evoluções da regulamentação também. Eu acho que isso, as coisas interagem, elas não agem de forma autônoma e elas precisam interagir. O regulador precisa entender que o mercado está evoluindo e o mercado precisa entender que o regulador vai ter um papel ali. Então, essas duas coisas interagem ao longo do tempo. Olhando para frente e pensando em tendências, quer dizer, que tendências a gente pode olhar tanto do ponto de vista de regulamentação, quanto do ponto de vista de evolução do mercado, pensando um pouco aqui alto com vocês. Primeiro, a gente vê um alto nível de inovação nesse mercado, seja em tecnologia, seja em soluções, seja em diversificação de serviços. Eu acho que essa é uma indústria criativa, essa é uma indústria que expande a sua capacidade de ofertar serviços e serviços cada vez mais sofisticados, seja aos estabelecimentos comerciais, seja aos portadores, seja ao comércio eletrônico, enfim, é uma indústria que vem evoluindo de forma bastante intensa aqui. A gente vê novos arranjos de pagamento surgindo, então a gente falou da bandeira Elo, falamos da bandeira Hiper, Itaú discutindo uma joint venture com Mastercard, a gente vê diversos movimentos com múltiplos arranjos possíveis sendo colocados e múltiplos desenhos para esses arranjos. E acho que isso é importante. É importante que na dinâmica do mercado haja espaço para diferentes tipos de arranjo, haja espaço para diferentes modelos de negócios, haja espaço para diferentes agentes, e a gente tem visto isso surgir ao longo do tempo. Um incremento em e-commerce, integração de serviços de valor agregado, tanto na ponta credenciadora quanto facilitadora, por exemplo, e mobile e novas wallets como novas fronteiras aí de crescimento do mercado. Do ponto de vista regulatório, o que isso representa? Quer dizer, o regulador está bastante preocupado e o Banco Central, acho que a edição da 3765 sinalizou isso de forma muito clara, com interoperabilidade intra-arranjo, quer dizer, dentro do próprio arranjo, com as diversas instituições que vão participar do arranjo, e interarranjos, entre arranjos diferentes. Acho que isso está bastante claro na resolução 3765, já vinha uma sinalização na própria lei e na circular 3682, todas essas eu acho que tem referências aqui importantes à interoperabilidade. Então, o que a regulamentação efetivamente está exigindo? Ela está exigindo regras claras e não discriminação, né? Eu acho que essa é a principal sinalização que o Bruno colocou. Óbvio que tem algumas questões mais pontuais, detalhadas, liquidação, domiciliação,
que já foram abordadas pelo Bruno. Do ponto de vista competitivo, acho que a grande questão que surge é regras claras e não discriminação para a participação de arranjos. É isso que a regulamentação vem sinalizando e que o Banco Central vem discutindo em detalhe na análise dos regulamentos dos arranjos. Eu acho que essa discussão veio para ficar e vai se aprofundar. Do outro lado, a própria regulamentação, ela prevê uma certa flexibilidade, e é importante que ela preveja. É importante que ela não engesse os modelos de negócio do mercado. É importante que ela não impeça a criatividade dessa indústria de desenvolver diferentes modelos de negócios que atendam essas regras de não discriminação, que atendam essa regra de interoperabilidade, mas que sejam efetivamente diferentes, que trilhem diferentes caminhos, porque isso é saudável para a competição, isso é saudável para o mercado. Então, a flexibilidade é algo importante. E dentro disso, é importante que os reguladores, aqui estamos referindo a Bacen de um lado e CADE do outro, entendam que quaisquer das suas ações interagem com o mercado de um lado e interagem entre si. Então, quando o CADE olha para esse mercado, e claramente o CADE também tem uma preocupação de interoperabilidade, precisa entender que medidas o Banco Central já está tomando, que contribuem para a interoperabilidade e que, em grande medida, em muito maior detalhe, do que o CADE tem condição de fazer, ou mesmo tem competência dentro da preservação da competição para fazer. Então, essa interação entre os reguladores, respeito recíproco entre as suas esferas de atuação, é essencial. Eu acho que isso a gente precisa verificar ao longo dos próximos anos, já que eles vão ter que interagir cada vez mais. Além disso, isso casa com algumas iniciativas da própria indústria. A própria indústria vem tomando algumas iniciativas pró-competitivas e que interagem com essa preocupação de interoperabilidade. Só para citar aqui as duas iniciativas que eu tenho maior conhecimento, uma delas, e acho que ambas já foram mencionadas aqui pelo Ricardo anteriormente, mas uma delas é o mapa de chaves da BEX. O mapa de chaves, ao padronizar os slots onde as chaves criptográficas, os PIN-pads, ficam, ele facilita o planejamento e a interoperabilidade entre as várias empresas e a possibilidade, mesmo do estabelecimento comercial, utilizar diferentes credenciadoras. Acho que tudo isso é saudável para o mercado. A gente está num mundo melhor com um mapa padronizado do que a gente estava sem um mapa padronizado do ponto de vista competitivo. Além disso, uma regra geral nessa autorregulamentação que indique que nenhuma adquirente vai refutar ou recusar a possibilidade de uso da sua chave naquele PIN-pad, também é um fator importante para reduzir barreiras de entrada, para facilitar que novas adquirentes também possam contar e possam ofertar aos estabelecimentos comerciais aos quais elas estão se aproximando a inserção de outras chaves. Eu acho que esse é um ponto importante que também foi bastante discutido na autorregulamentação. Para além disso, a gente tem um grande movimento aí no projeto Multivan, Então, a gente tem aí uma ampliação, como o Bruno já mencionou, da interoperabilidade para fins de captura de transações. A gente tem a possibilidade e a evolução muito rápida nos últimos meses de captura de múltiplas bandeiras pelas múltiplas credenciadoras. Esse projeto é um passo tecnológico importante em direção à maior interoperabilidade entre arranjos. Mesmo na evolução para modelos full acquire, você ter a possibilidade de captura no modelo multivan é um passo muito importante. De novo, com efeitos de redução de barreiras de entrada, de redução de maior dinamismo. E aqui, agregando essa camada, quer dizer, além dos dois reguladores principais que estão acompanhando esse mercado, o CADE e o Banco Central, sendo sem dúvida o Banco Central o regulador que capitaneia essa evolução regulatória, você também tem a autorregulação tentando endereçar alguns desses aspectos que são preocupações de todos e preocupações do mercado como um todo e que também interage com os reguladores. Então, entender essa dinâmica de interação entre regulação do Bacen, regulação do CADE e a autorregulação da indústria é essencial para que a gente possa conviver sem atrito entre essas diferentes formas de regulamentação. Então, concluindo, e aqui eu tenho mais 1 minuto para concluir, pretendo concluir nesse 1 minuto, o que a gente está vendo? São diversos segmentos do mercado de meios de pagamento enfrentando uma forte transição. Então, a gente está vendo um momento muito dinâmico.
lançamento e desenvolvimento de novos produtos, maior interoperabilidade acontecendo e uma interoperabilidade bastante evoluída em alguns casos e em evolução em outros casos. Nesse momento de transição, a flexibilidade de modelos ela é fundamental, quer dizer, a gente precisa ter flexibilidade para desenvolver diferentes modelos de negócio e para permitir que esses modelos floresçam e que possam gerar maior competição no mercado. Então, isso é fundamental. E a diversidade é saudável. Ter modelos iguais não é saudável. Permitir modelos diferentes é saudável. Acho que a gente precisa viabilizar isso e o mercado dinâmico como esse gera incerteza e tanto o mercado quanto os reguladores vão ter que conviver com essa incerteza. Eu acho que eles não podem tentar eliminar essa incerteza, porque eliminar essa incerteza muitas vezes vai ser eliminar a inovação, vai ser eliminar maior dinâmica competitiva, eliminar a valor agregado para usuários e estabelecimentos comerciais. Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente aqui. E nesse contexto, a atuação regulatória antitruste, ela deve ser cuidadosa de um lado, ela deve perceber que há uma interação entre CAD e Bacen que deve ser levada em consideração. Então, o CAD, ao avaliar esse mercado, ele deve levar em consideração os passos que o Bacen já está dando ou que vem implementando. O Bacen, ao avaliar esse mercado, deve olhar para o CAD e falar o que o CAD já falou sobre esse mercado, que é importante, que preocupações que o CAD tem, que eventualmente eu possa endereçar dentro da minha regulamentação aqui. Afinal de contas, ele tem poderes que o CAD não tem para regulamentar esse setor, então essa interação é importante. Um regulador deve levar em conta o que o outro está fazendo. E ambos os reguladores devem levar em conta o que o mercado está fazendo. Então, o que a BEC está fazendo do ponto de vista de autorregulação, sem dúvida, contribui em alguma medida para preocupações que os reguladores têm e algumas coisas que os próprios agentes do mercado estão fazendo também pode contribuir, quer dizer, mudanças tecnológicas, introdução de novos serviços, introdução de novas formas de relacionamento, também podem contribuir para uma melhor dinâmica competitiva e o regulador tem que entender esses movimentos. Então, enfim, eu procurei fazer uma apresentação bastante ampla e panorâmica, mas que desse conta, nesse panorama, dessas interações entre CAD, Banco Central, autorregulação e movimentos na dinâmica do mercado. Eu acho que isso é a visão desse panorama que é importante, sem isolar cada um dos pontos. A gente precisa ver o todo para poder entender e interagir com ele. Muito obrigado. Agora você vai dar boa notícia para todo mundo? Eu vou dar boa notícia agora. Antes de eu dar boa notícia, Ricardo, vamos fazer uma foto oficial, por favor? Virado para cá, por gentileza. Agora sim, muito obrigada, Caio Mário Pereira Neto, Bruno Baldutini, Ricardo de Barros Vieira. Muito obrigada. Até já. Nós vamos fazer uma pausa agora para o almoço. Nós vamos retomar as sessões aqui neste auditório daqui a 1h30, acho que, portanto, às 14 horas, correto? Certo, às 14 horas nós retomamos aqui neste auditório. Eu gostaria só de lembrar, vocês podem retirar os fones de ouvido para tradução simultânea na volta do almoço, porque nós vamos ter algumas participações internacionais. E também pedimos, por gentileza, para não deixarem nenhum dos seus pertences aqui dentro da sala, porque nós não podemos nos responsabilizar pelos objetos que eventualmente forem deixados aqui dentro do auditório. Muito bem, então um bom almoço a todos, gente, até já, às 14 horas, a gente se reencontra aqui.